O capítulo 1152 de One Piece é histórico, porque ele é entrelaçado com o primeiro, com a história do Shanks, o ponto de vista do Luffy, como cada momento na vida desses personagens delicadamente altera o balanço do destino em busca do One Piece. Em um mundo de cavaleiros sagrados, marcas do abismo e Mu, Shanks sempre foi o ideal do que é ser um pirata. Sorridente, despojado, violento e protetor, completamente livre. Mas tudo que a gente sabe sobre o Shanks, naquele momento, vem pelos olhos de uma criança. Agora, 1151 capítulos depois, Eiichiro Oda resolve mudar completamente o que já sabíamos da história e o que já sabíamos do passado de Shanks e seu encontro fatídico com Luffy. A Robin não é tão importante à toa. Estudando o passado, podemos prever o futuro. A história se repete. E nos flashbacks, Oda revela a inocência do Loki, a interferência sombria de Mu em Elbaf, a visita de Shanks a Marijoa, além da relação de amizade que ele tinha com o violento e insano Rei Harold. Uma amizade tão grande que pode ter sido eternizada em sua própria Jolly Roger. Ah, e você lembra da cicatriz que o Barba Negra fez no Shanks? Então, provavelmente todos nós estávamos errados sobre isso, mas agora dá pra saber exatamente o contexto em que isso aconteceu. Esse é o início do fim, e a partir de agora, One Piece nunca mais será o mesmo. Esse aqui é o review do capítulo 1152. Yamato finalmente entrega o presente feito à mão pelo Tama pro Daimyo de Hakumai, o nosso querido Kappa Kawamatsu. E aí o capítulo abre com os novos piratas gigantes se organizando para pegar o próximo Drakir, né? Essa gôndola de Elbaf em direção ao conflito lá no Mundo do Sol. E aí a polêmica já começa cedo. E de novo, o tópico é Haki. O Chopper avisa ao Luffy que vai ficar para trás cuidando dos feridos, o que dá deixa para Scopper Gaban começar a dar sua aula. Só que a vibe é mais de um tiozão conversando de boa e dando uns toques. Ei, Luffy do Chapéu de Palha, você precisa ser intencional, tá consciente, tá ligado no seu haki do rei. Essa é a maneira de você dominá-lo. E aí logo em seguida ele fala sobre os Cavaleiros Sagrados, aqueles caras definitivamente não são imortais. Ou seja, Scopper Gaban ou já matou ou já viu alguns morrerem. E aí o Luffy fala que entendeu que vai salvar o Kron com certeza. Ele sabe o quão importante o guerreirinho é pro Gaban. E ao mesmo tempo o próprio Luffy já adora a criança, né? É o guerreirinho de Elbaf, não tem como. Em seguida a gente vê o Loki sentado e dando coro ao que o Gaban diz. Falando que faz sentido e que se for assim, ele definitivamente já tem a chave pra derrotar os Cavaleiros Sagrados. Então, Hajirudin, me solta, por favor, pelo bem de Elbaf. E o Loki é um personagem sempre interessante. E a maneira que o Oda escreve os diálogos dele indicam alguém que sim, tem um lado genuíno e verdadeiro, como a gente já viu algumas vezes na conversa com a Moça, mas ao mesmo tempo esconde partes da própria personalidade. É um ponto que gera desconfiança de todos ao seu redor. A gente está vendo isso de novo agora no início do capítulo, porque o próprio Hajirudin acha que o papo dele é meio torto. Mas, considerando as consequências graves da vida do Loki, que a gente encara nesse flashback, provavelmente esse julgamento também não é correto. Mas é o que temos, por isso ele nega o irmão. O que leva a um diálogo hiper interessante entre Gaban, Zoro, Luffy e meio que o Sanji. O nosso querido Scopper Gaban vira e fala, tem mais um aí com o haki do rei, né? E aí vem o Sanji, né, tudo animado, pô, chegou minha hora, chega do Jinbei e o Marimo roubarem meu holofote e tal, eu vou ficar gigante só pra ouvir que na verdade é o espadachim. É muito bom porque alguns usuários do X em japonês estão comentando que o jeito que ele fala lembra um pouco a maneira que as pessoas têm discutido online sobre Zoro e Sanji. E sinceramente, eu tenho a impressão que, se não Oda pessoalmente, com certeza os editores deles estão ligados no que rola na hashtag, nos blogs, nos fóruns, nos Reddits, nos Facebooks da vida, porque eles querem entender como a comunidade está reagindo a certas coisas. Eles já responderam indiretamente várias paradas que a comunidade fala e o Oda bota algumas brincadeiras dentro da história em relação a isso. Então, galera, eu tenho certeza que, se não Oda, os editores estão por dentro do que tá rolando e vão brincar bastante com essa ideia de power scaling. Porque, de verdade, essa parte toda com o Gaban, Sanji e Zoro parece muito ser sobre isso. O idoso poderoso já corta a vibe do Sanji e fala que é o espadachim, e pra isso o Zoro responde surpreso, falando: "Quê? Eu tenho?" Você mesmo, Zoro. E isso basicamente já foi confirmado desde o corte que ele fez no Kaido com a cicatriz lá no telhado em Onigashima. Mas o Oda sempre deixou bem claro
que o Zoro não percebeu e não tá ligado. Ele tá simplesmente dando o máximo de si e emanando o Haki do Rei enquanto ele faz isso. E outra evidência é que os Chapéus de Palha não conversam entre si. Ninguém fala de revolucionário, de Haki, de poneglyph, nada. Eles simplesmente vivem e curtem as aventuras, porque o Luffy fala, pera, você não percebeu que você tá emanando o Haki do Rei por onde você anda? E o Zoro fica tipo, não? E é justamente por essa reação que o Gaban fica meio bolado sim. Ele fala que o Haki só se torna um poder se for identificado e controlado. É assim que você quer apoiar o seu Capitão Yonkou? Aquela crítica que vem ali de um lugar acima e que deve ter doído. O Zoro ficou meio surpreso e falou, opa, desculpa. Respeitou, Zoro humilde. Inclusive, o termo que o Gaban usa em japonês para se referir ao Zoro é bem rude. Ele chama ele de teme, que é uma coisa meio maldito, desgraçado, claramente decepcionado com o que ele tá vendo. Mas a galera ali meio que não se trata com muita solenidade, porque o Sanji já vira e fala, ô velhote, me fala de mim. E obviamente, Gaban ignora, porque já tá vindo o Loki e o Hajirudin, dois gigantes discutindo ali no topo dos pulmões, as coisas estão ficando mais intensas. Agora, galera, calma, já tá bem nítido, tá? Roger, Haki do Rei. Rayleigh, Haki do Rei. Chopper Gaban, Haki do Rei. Luffy, Haki do Rei. Zoro, Haki do Rei. Sanji, sem Haki do Rei, porque é um bucha, é um fracassado. Vamos, Zoro. Acabou! Gente, é meme, obviamente isso é um foreshadow, porque o Sanji também vai ter Haki do Rei. E essa brincadeira, essa tensão, essa zoeira é o que o Oda tá se deleitando de fazer, porque ele também é um baita de um troll. Inclusive o Lipe tem um vídeo de um tempinho atrás sobre como o Sanji pode despertar o Haki do Rei, porque faz sentido e vale bastante a pena ver. Vamos lá. A discussão entre irmãos começa a ficar mais intensa, né? O Loki já puxa pra esse lado dos gigantes puros. Ah, vai deixar estrangeiros defenderem Elbaf? Olha como cada frase que o Oda tá trazendo sempre tá trazendo uma construção de personagem ali em cima. A reação do Loki já é puxar pra esse lado de herança, nós contra eles, os gigantes e tal. E o Hajirudin, que teve suas próprias experiências ao redor do mundo, que não viveu preso a esses conceitos de Elbaf, conheceu o Luffy e os outros Chapéus de Palha, ficou extremamente ofendido, porque ele certamente confia mais no capitão da grande frota do que no próprio irmão. E com bastante motivo. Mas nessa dinâmica, o Yonkou decide quebrar o embate com diplomacia. Ele convida o Loki para ser um tripulante. Mas é interessante, porque é um convite que parece ser mais prático, só que tem sim coração por trás. Ele entende que se o Loki fosse um tripulante, o Hajirudin ia ter que acatar a decisão do Yonkou. Mas mesmo assim, o Loki não está interessado a se subordinar a ninguém. E meio que por gag meio que sério, o Zoro e o Sanji trazem dois motivos bem válidos. Primeiro, que ele é completamente gigante, até para os padrões dos gigantes, e não ia caber no navio. Segundo, que ele ia comer a comida inteira, né? Cara, o Sanji vai morrer, né? Vai viver pra cozinhar pra Luffy e pra Loki. F total. É muito bom, porque no capítulo 2 vezes, tanto o Zoro quanto o Sanji meio que se defendem contra o Luffy. Quando o Luffy tá fazendo uma besteira, eles se unem. Então, essa é a primeira vez, e depois eles respondendo ao Zoro falando sobre o Shanks. Mas a gente vai chegar lá já já. Outro detalhe que dá pra notar é que a reação agressiva do Loki a um convite que parece ser tão singelo e honesto é bem parecida com a violência com que ele trata um moça, ou a moça, quando é elogiado, ou notam o lado bondoso dele. Ele tem realmente dificuldade de aceitar essa bondade em si. E quando alguém identifica qualquer qualidade que não envolva violência, odor, ou ser o maior, ou ser o mais forte, ele reage dessa maneira, como se fosse um cão que apanhou e agora precisa morder todo mundo que chega perto. Mas é muito difícil pro Loki porque o Luffy não tem intenções maquiavélicas, não tem um plano e tal. Ele realmente só acha o Loki interessante, parece que ele é muito forte e ele mesmo tá com essa vontade de ver o cara lutar. Ele fala isso, o Luffy não mente. E pra mim isso chegou a um ponto que o lado violento e caótico do Loki desperta no Luffy uma vontade de sair na porrada, seja por bem ou por mal. E isso é justo e, ao mesmo tempo, incorpora perfeitamente a maneira que os gigantes agem entre si. O mais forte vence, mas sempre dentro de um tom de lealdade e camaradagem, com honra. No mínimo, é assim que o Luffy aprendeu com Dory e Brog e depois com outros aliados gigantes que ele fez pela jornada. Olha como isso é simbólico e maneiro dentro só de um diálogo singelo, né? O Oda tá trazendo muito personagem, muita construção dentro de cada detalhe do roteiro nessa história e o Elbaf tá muito interessante porque cada diálogo agrega mais na história. Quem acaba decidindo o impasse das correntes do príncipe amaldiçoado no final é a voz da sabedoria, Chopper Gaban.
Ele pede encarecidamente pro Hajirudin para libertar o seu irmão, porque 14 anos atrás, no castelo de Aurust, uma presença estranha foi sentida. O Oda é sempre didático, né? Logo antes de a gente entrar no flashback, o Hajirudin repete todos os crimes cometidos pelo Loki. Ter matado 113 guardas, ter matado o próprio pai, ter dado um golpe quase letal na cabeça do Yaru. São vários crimes que a gente é relembrado antes de, pela primeira vez, encarar a realidade do flashback. Todas as noções vão mudar muito rápido. O Gaban revela que não só ele, como o Shanks também estava lá no dia fatídico. E isso acaba dividindo o grupo. Hajirudin fica para trás junto com o Luffy para ouvir a história, e o resto dos piratas gigantes vão indo na frente junto do Zoro e do Sanji. E aí vamos falar um detalhe engraçado do japonês. Logo depois do quadro com o Luffy dando tchau, o Zoro vira pro Sanji e fala: ele fica completamente idiota pelo Shanks. Ou seja, ele chama o Luffy de Shanks Baka. E aí o Luffy ouve e grita: não chama o Shanks de Baka, não chama o Shanks de idiota. E aí o Sanji já responde: ele tá te chamando de idiota, seu idiota. A dinâmica do trio monstro tava tinindo como se fosse os primeiros capítulos do East Blue. E esses momentos são realmente 10 de 10. Depois que eles partem, finalmente chega a hora da verdade. É muito interessante ver o Gaban tomar a postura de mediador, tanto apoiando o Loki contar a verdade, quanto não interferindo na versão dele da história. E é intenso, é emocionante a gente ver o pedido honesto do Hajirudin: pelo amor de Deus, pelos deuses de Elbaf, você tem que falar a verdade pro seu irmão agora. O Hajirudin tá relutante, ele aceita dar mais uma chance de ouvir a verdade do irmão que ele acha tão mentiroso, dissimulado e imperdoável. E é legal também ver a vulnerabilidade do Loki, a sensibilidade. Ele não quer falar sobre esse dia, ele parece não aguentar, mas finalmente começa a dar a sua versão dos fatos. E de novo, perceba cada detalhe, cada nuance desse flashback, como ela já conta uma história em si. Pulando pelos céus chega o Loki, 53 anos de idade, então basicamente um adolescente hiperpoderoso. E do outro lado, com mais de 3 séculos nas costas, chegando formalmente via Dragger voador, o ancião Yaru. O Loki já carrega ali o Ragnar e parece ser completamente irreverente, não se portando em nada com a opinião do Yaru, que dá aquela perguntada que espeta: ué, você também foi convidado? O Loki, ele já é pavio muito curto, ele tá na adolescência e ele obviamente se ofende fácil. E a essa altura já tá nítido que o Loki tem um descontentamento com uma aparente aliança que o Rei Harold fez com o governo mundial. E aí tem um detalhe muito legal. Repara que o Loki fala sobre a nova geração de Elbaf. Ele culpa os mais velhos, anciões, porque os mais novos são fracos, inclusive o seu próprio pai. E o Yaru provavelmente concorda com esse pensamento, mas a essa altura tá velho e cansado demais para fazer qualquer coisa. Então dá para ver nitidamente um certo medo e apreensão do Loki para cima dele. Realmente, ele é um cara infame, mas isso também deve explicar como o Yaru já estava com uma predisposição de acusar o Loki de um crime violento. Ele já estava com medo até. O Loki é maluco mesmo, ele vem pessoalmente culpando o Yaru, mas ao mesmo tempo ele não cria nenhuma margem, nenhum limite, tipo, não, relaxa, eu nunca te agrediria e tal. Ele simplesmente está disposto a bater em qualquer um a qualquer momento. Essa é a vibe que ele passa. Não tô falando que necessariamente é verdade, mas parte da incompreensão do Loki tá na sua natureza violenta. Em resposta a isso, o Yaru traz diplomacia. Menciona a netinha fofa que odeia a guerra, mas mesmo assim o príncipe não parece mostrar muita empatia. Além disso, ele também é complexado. Ele sabe que ninguém gosta dele, por isso, quando os guardas até tentam conversar, mesmo que educadamente, ele corta o papo e já dá um bicão na porta, com o guarda junto. Mas essa pressa toda não é só um instinto violento do Loki, é também uma preocupação real, porque ele ouve um barulho vindo da sala do trono alguns quadros antes. Quando a porta explode, com o guarda e tudo, nos deparamos com a cena que imaginávamos há tanto tempo. Rei Harold sendo empalado por todos os seus guardas. Yaru entra em choque e Loki grita ensandecidamente: a violência não vai parar por aí. Enquanto isso está acontecendo, do outro lado de Elbaf, uma conversa relaxada entre dois antigos amigos, Shanks e Gaban. Os dois estão lá no furô, tranquilos, mas nesse diálogo eles dropam algumas informações insanas. O Gaban pergunta se passaram 3 ou 4 anos da última vez que eles se encontraram, e o Shanks fala que ele tá maluco, que na verdade foram mais de 10 desde a morte do Roger. E aí o Gaban fala: nossa, pra você deve ter sido uma eternidade. Bom, é legal que isso já estabelece a linha do tempo, né? A gente tá 14 anos atrás, o Roger morreu 24 anos atrás, então 10 anos no passado, é isso aí. Ah, e pra você ter uma noção, o Shanks tinha mais ou menos 24, 25, e a gente pode assumir que o Gaban devia ter por volta aí dos seus 58 anos de idade.
E outra coisa, a gente não pode também esquecer da frase do Louis Arnaud lá no capítulo 1132, sobre como a passagem do tempo de Elbaf não é exatamente o que você espera. Mas nesse caso, sendo bem sincero, eu acho que o Gabán estava se referindo à jornada que o Shanks teve que tomar pós-morte do Roger. Uma jornada que, de alguma maneira, o Gabán sabia que ele ia tomar. Que a gente não pode esquecer, antes do Roger morrer, o Shanks tem uma conversa com ele, onde o Roger parece contar alguma coisa pro Shanks que deixa ele em prantos. E o Bug presencia essa conversa, mas nunca sabe exatamente qual assunto foi discutido. Depois da execução, o Bug convida o Shanks para entrar na tripulação dele, para ser um pirata também. Mas o Shanks, por mais que goste, se recusa, dizendo que tem coisas que ele precisa fazer. E é exatamente a referência ao momento que o Bug chama ele, que o Shanks lembra como o passado era bem mais simples. Eu acho que essa que é a pegada. A partir daquele momento, o Shanks viveu e aprendeu muito mais coisa do que ele estava preparado ou imaginava que ia descobrir. Porque é aí que tá, a gente não sabe o que o Shanks faz por alguns anos da sua vida, até ele começar a tripulação com Usopp um tempinho depois. E você já reparou, é a thumb do vídeo ali no tríceps do Shanks, a gente vê uma tatuagem que parece muito a mesma marca dos Cavaleiros Sagrados, que o Somers carrega, que a Gunko carrega e que o Kirihan também carrega, que a gente já está assumindo que é a marca do Abismo. Pela quantidade de vezes que é mencionado na história, como a Gunko revela que só dá para usar o teleporte com a marca do Abismo, por isso que eles não conseguiriam levar as crianças diretamente para Marijoa, eu acho que realmente o Oda está apontando para o Shanks também ter essa marca. E aí a gente fica com uma dúvida, por quê? Vamos pegar então todas as evidências e reconstruir um pouco a história do Shanks para entender o que aconteceu no seu passado e como isso é completamente fascinante. Bom, a gente sabe que o Shanks tem uma espada chamada de Grifon, sabe também que ele tem um irmão gêmeo que se chama Shamrock e que já confirmou que ele teve Marijoa, mas foi fracote demais para ficar, sabendo que o Shanks, durante esses 10 anos, encontrou o próprio Rei Harold em Marijoa e a essa altura confirmou que ele passou um tempo lá. Agora, por quê? Provavelmente porque o Roger pediu. Ele deve ter falado que o seu pai biológico, Figarland Garlin, vivia em Marijoa e recomendado em algum contexto que ele fosse para lá. Agora, o verdadeiro motivo disso ainda é um mistério. Certamente o Roger não queria que ele fosse criado pelo Garlin, nem muito menos aliado do governo mundial. Mas então, como que o Shanks chegou a um ponto de ter uma tatuagem que nem essa e de alguma maneira ter dado uma espada lendária como a Grifon, já que aparentemente ela é lendária mesmo, em paralelo a Cerberus do Shamrock? Deve ser uma espada com poderes especiais também. Do jeito que o Gabán e o Shanks falam sobre a passagem do tempo, como o Shanks encara o fato de que no passado ele queria ser só um piratinha com bug, mas que tudo mudou, parece que ele realmente tinha uma missão específica na Terra Sagrada. E por isso que o Gabán menciona sobre eles acreditarem que o Shanks era a criança do destino. Talvez o tempo todo, Gabán, Roger e Rayleigh acreditavam que o próximo Joy Boy seria o Shanks, e por isso que o Roger passou para ele o chapéu. Mas alguma coisa aconteceu nos últimos 10 anos que parece que convenceu tanto o Shanks quanto o próprio Gabán que talvez ele realmente não fosse isso, e por isso que aquelas coisas não precisavam ser comentadas naquele momento. Só que de algum jeito o Shanks ainda quer clamar One Piece. Ele teve esse tempo todo trabalhando para algo acontecer. Ele roubou a Gomu Gomu no Mi do governo mundial 2 anos depois do incidente de Elbaf, então nada disso parece ser à toa. Você não lembra, isso foi confirmado lá no capítulo 1019 pelo Who's Who em um ano. Mas aí eu comecei a pensar no braço do Shanks, no primeiro capítulo de One Piece, naquele momento fatídico, e também na promessa que ele fez ao Luffy, na passagem do chapéu. E as coisas de alguma maneira começaram a fazer um pouco mais de sentido. Porque pensa comigo, a gente sempre achou estranho o Shanks, que 12 anos atrás, durante o capítulo 1, confirmadamente já era um pirata de 1 bilhão de berries, cheio de experiência e poder, aqui do rei, simplesmente ter perdido o braço para um Lorde da Costa. Gente, um monstro marinho que o Luffy desde o primeiro capítulo tá enfiando a porrada na história. E nessas discussões a gente acaba entrando numa história meio meta, né? A gente deixa de ler sua história pela história e começa a pensar no Oda escrevendo o mangá, no contexto do período, quanto tempo ele achava que ia durar e todas as outras justificativas que explicam por que um personagem tão poderoso perdeu o braço para um bicho tão aleatório. Tanto que é até tosco falar a respeito. E eu separei um momento da live de 23 de fevereiro de 2025, que eu tava conversando com o Lipe, sobre como realmente talvez existisse uma possibilidade do Shanks ter a marca do Abismo e ter perdido o braço para um Lorde da Costa, porque ele comeu o braço da marca do Abismo. Eu falei, eu fui louco o suficiente para falar em público. Roda aí, Alan, nesse momento. Mas eu vi uma galera falando, e se essa tatuagem do cotovelo é a marcação para passar pelo teleporte
E no momento que o Rei dos Mares comeu o braço do Shanks, o Shanks estava conscientemente se livrando da marca da maneira mais inquestionável possível. Ninguém pode... Galera, hoje, daqui a pouquinho, o jogo do Santos. Por isso a gente tá finalizando essa live agora, tá? Valeu por todo mundo que participou. Que isso, Lipe? Que isso, mané? Acorda, cara, acorda! A gente já tá na ditadura! Governo mundial, IMU, porra! Acorda, cara! Parece zoeira, mas olhando pra trás, faz completo sentido. Entre as discussões sobre roteiros e retcons, sobre Oda não ter noção da proporção que a história tomaria, eu sempre achei interessante olhar para um ângulo mais prático, porque por mais que tudo isso seja verdade, nada impediria o Oda de mudar as coisas retroativamente, como ele já fez com a história. Eu acho que um exemplo clássico e poderoso é o próprio Haki, que durante toda a saga de Marineford foi muito importante para decidir os combates, mas que a gente não acompanhou nada e só depois entendeu como funcionava. O Oda meio que fez uma espécie de um retcon com Haki retroativamente. E é aí que bateu a poesia desse momento sob um novo ângulo, uma nova perspectiva. O Shanks escolheu perder o braço. Ele escolheu proteger o Luffy com o braço tatuado com a marca do abismo. E esse é um dos momentos mais importantes da história, porque naquele momento ele abriu mão de ser a criança do destino, o próximo Joy Boy, mas ao mesmo tempo, ele também abriu mão de ser o filho do Garlin e de carregar a marca de Mu. O primeiro capítulo inteiro parte do ponto de vista de uma criança vendo seu ídolo, Luffy, com 5 aninhos de idade, vendo Shanks, um pirata forte, carismático, que vive a vida que é o sonho de criança do Luffy. E essa opinião do nosso capitão nunca mudou, nunca amadureceu. Nesse mesmo capítulo 1152, o Zoro, que é a pessoa que conhece ele há mais tempo, comenta como ele é um idiota pelo Shanks. Mas ao mesmo tempo, agora, mais de 27 anos depois, o Oda está trazendo uma versão mais profunda, mais adulta dessa história. Assim como a gente envelheceu, o Oda sabe que a história também amadureceu. O Shanks não devia estar se sentindo naquele momento como o pirata mais livre do mundo. Pensa na cabeça dele, em meio aos dilemas, às profecias, o imenso poder e conhecimento que ele carregava, conforme a vida adulta e a realidade se materializa na nossa frente, é muito fácil se estrangular com os próprios pensamentos, os próprios conflitos. Mas tem coisas que o Shanks nunca sentiria conflito, ele nunca pensaria 2 vezes. Ele nunca duvidaria de salvar um menininho. O Shanks nunca mataria uma criança, ele nunca cruzaria uma linha imperdoável. Por isso ele salta no mar e tenta salvar o moleque que comeu a fruta da profecia, a fruta lendária que quando ele roubou do Rusru, ele com certeza já sabia do verdadeiro poder. Mas ele preferiu não falar nada, inventar um nome e deixar o destino guiar ele. Assim como ele deixou a natureza agir, e não impediu o Lorde da Costa de finalizar o movimento que levou embora seu braço e uma parte da sua história que ele não queria mais lembrar. É muito interessante porque isso sempre foi uma dúvida que o Oda não fugiu na história. No momento que o Shanks conversa com Barba Branca, que é o Yonkou ancião, que é a voz da antiga geração, ele mostra como a perda de braço do Shanks nunca foi algo comum, cotidiano, aceito entre o mundo da pirataria. Quem seria o poderoso rival capaz de tirar o braço do protegido de Roger, ou mais que isso, de Shanks o Ruivo? E a resposta é muito maior, muito mais poderosa, muito mais relevante do que uma criatura marinha. Ele apostou o braço na nova geração. Aquela cena não foi um acidente. Foi o momento que Shanks decidiu realmente entregar a fé que um dia foi depositada nele e passá-la diretamente para o Luffy. Passar o chapéu significava abandonar a ideia que ele era o escolhido. E tudo bem, porque se ele realmente fosse, o Luffy provavelmente não teria comido a fruta bem debaixo do nariz dele. Diferente do Barba Negra, que matou um companheiro para obter um poder lendário, Shanks nunca cruzaria essa linha. Por isso, ele reconheceu que a vontade herdada, mais uma vez, não poderia ser parada. Pode ser uma gambiarra de roteiro? Pode, e é. Mas ao mesmo tempo pode ser genial, pode ser brilhante, pode elevar o One Piece como nunca antes. Eu amo. Para mim, essa é a capacidade única de tornar um capítulo com 27 anos de história algo maior, mais especial e completamente contemporâneo, que se justifica dentro do enredo conforme conhecemos melhor os seus próprios personagens. A gente tinha a visão infantil de quem era o Shanks, e agora, mais de 2 décadas depois, começamos a entender o verdadeiro drama que o homem por trás do ideal
estava passando. Galera, esse é só o começo, mas eu acho que esses momentos mais incríveis da história de One Piece, eu fiquei arrepiado só de pensar, porque, sim, talvez mude a visão de uma cena já icônica, mas ao mesmo tempo não eleva ela. Conhecer o Shanks não é prazeroso, e ver um personagem com conflitos, com questões cinzentas, com dificuldades, não é muito mais interessante do que ficar preso no ideal infantil do Luffy? Eu acho que o Oda sempre fez questão de trazer essa nuance pra história, e com o Shanks não ia ser diferente, e eu acho que dessa vez tá bem claro que essa nuance vai vir com tudo e vai elevar ainda mais esse mangá maravilhoso. Mas galera, relaxa que tem mais. Depois a gente tem a cena fofa no Ofurô, né, o Shanks e o Gaban ali conversando. Obviamente foi uma cena feita pra mostrar a tatuagem do Shanks, mas ao mesmo tempo mostrar a dinâmica familiar super fofa, né. O Gaban é um paizão orgulhoso, né, o Kron, a criancinha fofa, e claro, a mãezona Ripley, que além de guerreira faz uma bela de uma torta. Aí outro, né, o Shanks é sempre aquele sobrinho malandro, inclusive explanando o nosso querido Gaban, botando a língua nos dentes sobre o passado prolífero dele nas docas com diversas mulheres. Gaban, cuidado, Gaban, com quem você traz pra casa, olha o perigo. Será que o Oda quis fazer uma zoeira com o Shanks, o rato? Ele é uma espécie de um D'Angelo Russell da pirataria. Quem pega essa ref, comenta aí embaixo agora. Depois, Gaban e Shanks conversam sobre o rei Harold. Aparentemente, eles se encontraram em Marijoá e ficaram amigos, mas em algum momento o Shanks quis conversar com ele, só que provavelmente pela vigilância do Imu, não teve a oportunidade. Justamente por isso ele apareceu em Elbaf naquela época. Ele queria conversar com o rei Harold e aparentemente era um assunto super importante, mas não deu tempo, né? O rei morreu, os Cavaleiros Sagrados Imu, aparentemente, agiram mais rápido. E é exatamente isso que vemos nos quadros seguintes. Agora, olha que detalhe interessante. Enquanto o caos se instaurava na Sala do Trono, de uma maneira que não sabemos ainda como rolou, claro, pode ser o Loki, Modo Berserk, pode ser os próprios soldados Domi reversados lutando contra o Loki e o Yaru, pode ser uma loucura que a gente ainda não sabe como é que era, a porta estava fechada de propósito. Mas não era à toa! Um dos guardas fala, quem fechou a porta? Me ajuda e tal! E bom, a mesma pessoa que roubou a fruta lendária, passada de geração em geração pela família real de Elbaf, fechou a porta. Uma figura, uma silhueta, roubou a fruta lendária de Elbaf. Quem? A gente não sabe. Imuzando alguém no home office, alguém de Elbaf, Cavaleiro Sagrado, são muitas possibilidades. E aí voltamos mais no tempo, precisamente 95 anos no passado, a partir daquele ponto. Lá nos deparamos com a frota mais temida dos mares, antes da Era dos Yonkous, da Era do Barba Branca, da Era de Shebeck. Tivemos a Era dos Piratas Gigantes. E liderando eles, o mais poderoso e mais canalha, Rei Harold, com 45 anos de idade, e com ele deixando bem claro que era um adolescente em termos de humanos. Agora, que design irado, chifres gigantes, né? Essa roupa de príncipe, mas ao mesmo tempo, ou rei, né? Mas ao mesmo tempo trazendo toda a jovialidade e a babaquice dos adolescentes. Adolescentes são cruéis. Eu lembro porque eu era um, e ao mesmo tempo agora eu olho pra trás e falo, meu Deus, eu era assim? Era terrível. Agora, coisas importantes que eu tenho a falar. A marca no olho do Rei Harold é idêntica a Jolly Roger do Shanks. Idêntica. Então realmente fica difícil de saber como eles se influenciaram, mas levando em consideração as temáticas do Shanks, pô, ele carrega a temática gigante no coração. O navio dele, o Red Force, é inspirado nos gigantes de Elbaf. O nome dele, Shanks o Ruivo, parece uma referência a Eric o Ruivo, que foi um famoso rei da era medieval e, obviamente, da era viking. Então o Shanks pode ser um fã do Rei Harold ou, de alguma maneira, todos os gigantes de Elbaf reis têm essa marca. Pode ser algo relacionado a isso, mas é bem interessante porque a gente achava que era a cicatriz do Ruivo e provavelmente não é. E falando na cicatriz do Shanks, a gente confirmou outra coisa bem interessante. Ela aconteceu nos 10 anos entre a morte do Roger e o banho com o Gaban. E durante esse período, o Shanks trabalhou ou fez parte em alguma capacidade dos Cavaleiros Sagrados. Isso é meio que confirmado, a gente desconfia que algo assim vai rolar, eu já falo isso há muito tempo, mas acho que agora tá difícil de correr disso. Agora, como que o Shanks tomou o golpe do Barba Negra? Será que foi uma luta contra os piratas do Barba Branca? Talvez em uma missão, alguma loucura que os Cavaleiros Sagrados enfiaram o Shanks, ele acabou levando a pior de um cara perigosíssimo como Marshall the Teach? A cicatriz do Shanks sempre foi um mistério, mas a gente sempre soube que foi o Barba Negra que fez, e o Shanks deixou claro que ele não estava distraído. Então, será que isso também não foi parte da experiência que afastou o Shanks dos Cavaleiros Sagrados, ou parte da missão dele para descobrir o máximo sobre Marijoá e depois retornar?
Eu não sei se o Shanks é um agente duplo, triplo, quádruplo, sei que ele é um personagem mega interessante e que ele tem uma relação muito íntima com Barba Negra de propósito e também de história, porque isso vai mais além. No mesmo capítulo, o Loki, lá no flashback, acusa o Rei Harold de ter se juntado com aqueles que derrotaram o Shebeck. Além do Loki, o Barba Negra também é obcecado pelo Rocks de Shebeck. O próprio navio dele se chama Sabre de Shebeck, então certamente tem uma história mais profunda e mais interessante envolvendo essa cicatriz. E galera, antes de ir embora, com esse passado do Shanks, com essas visitas a Marijô confirmada, com a Grifon, com a história do espadachim, com os duelos com o Mihawk, sim, é isso que eu tô falando, eu acho que o Mihawk tem uma história com o Shanks e com os Cavaleiros Sagrados em Mu. Mas relaxa, que isso vai ser um vídeo em breve, que vai ser muito, muito maneiro. Fora isso, galera, comenta aí o que vocês acharam. Esse foi o review do capítulo 1152, capítulo insano, histórico. Conta se faz sentido esse retcon aí. Eu sei que a galera que tá acompanhando o canal sabe que eu já falei algumas vezes sobre isso, em algumas lives. Sempre tem uma zoeira envolvida, mas agora a gente tem que lidar com a realidade. Talvez o Oda realmente tenha feito o Shanks ter o braço com a marca do abismo comida. Vale a pena ver a live do capítulo 1140, que é exatamente a live que revela a marca do abismo, que a gente faz essa associação e discute algumas vezes. E óbvio, vem esse domingo pra live que vai ser especial demais, esse capítulo vai ser lendário. Fica ligado aí nas redes sociais e também fica ligado na nossa aba de comunidade que a gente vai conversar por lá. Último recado, Anime Friends, de 3 a 6 de julho, estaremos lá no dia 4 para a apresentação no palco cosplay, mas estaremos também no evento todos os dias, então queremos encontrar vocês lá. Vão no Anime Friends, sem falta, galera, a gente precisa se encontrar. Um salve também pro meu mano Benjamin, que eu encontrei hoje na rua, vindo fazer o review. E é isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu! Na moral, que review bom, que capítulo bom, que dia bom pra tá vivo. Pode palha secreto. Ju foi ver baleia, muito bom. Queria ver baleia, mas não deu, vim fazer review. Muita coisa acontecendo, Copa do Mundo de Clubes é sensacional, Messi meteu o golaço no ângulo, Mengão vai amassar o Chelsea certamente, e eu tô muito feliz, os europeus é fake news, brincadeira, mas é isso, galera. Tamo animado, eu tô animado. E aí, vocês tomaram um choque com o fato de que a historinha de que o Shanks entregou o braço pro Lorde da Costa de propósito era real? Vocês tinham medo da megalomania do Oda de querer tornar tudo contemporâneo e tornar One Piece eternamente uma obra perfeita? Porque ele não parou por aqui, galera, confia. Enfim, comenta aí o que vocês acharam. Um beijo, queijo, galera, e valeu!